Olá! Hoje nós vamos fazer a receita de Hiyashi Somen. É um macarrão frio, gelado. Hiyashi quer dizer frio, resfriado. Somen é esse macarrão fininho, é feito de trigo, né? Então contém glúten. Chama-se Somen. Temos de duas marcas aqui. Mas quando nós falamos duas palavras em japonês, som do S, do somen passa a ser zomen. Então é Hiyashi Somen. Você já é inscrito no meu canal? Se o meu conteúdo tem sido útil para você, você tem gostado de assistir os vídeos, então por favor se inscrevam. Ativem o sininho para receber a comunicação de novos vídeos. Dê um like e também compartilhem para que mais pessoas possam ter acesso ao meu vídeo. E considere a possibilidade de ser um apoiador do canal com pequenas contribuições mensais. Obrigada! Vamos aos ingredientes, que são muitos, mas não vamos usar tudo, ok? Eu trouxe para mostrar as opções de ingrediente que você tem. Nós precisamos, em primeiro lugar, fazer um caldo. Esse prato, ele não é uma sopa em si. Ele a gente come o macarrão com o topping, que nós vamos colocar aqui depois, vamos cortar e organizar aqui ainda. Mas o caldo é suficiente só para trazer o sabor. Não é como outros, o lamen, que vem com bastante caldo, que a gente toma, não é assim. Tem duas formas de servir. Uma que você vai já receber a sua tigela pronta, com o caldo já colocado sobre ele. Ou se não, o outro é você recebe o seu prato pronto e uma tigelinha com o caldo. E aí você vai com o hashi pegar os ingredientes e o macarrão e molhar no caldo e se servir. Tem essas duas maneiras. Essa de receber a calda separado, ele é mais tradicional, assim, mais do Japão. Aqui no Brasil a gente já serve o caldo em cima para facilitar e não tem tanto esse ritual, assim parece, né? Sempre é preciso fazer uma calda bem gostosa. E nós usamos, eu tenho aqui já tá demolhando, nós vamos usar vários dashis. Na culinária oriental se usa muito dashi. Eu tenho um vídeo mostrando quais as possibilidades de dashi. Então, de preferência, gosto de preparar o dashi através de, por exemplo, para mim agora, aqui é mais fácil de preparar assim, com cogumelo shiitake seco. Esse é importado, é japonês. Esse é o shiitake seco. O shiitake fresco, ele não serve para fazermos o dashi. Ele não libera esse sabor delicioso para ser chamado de dashi. Aqui eu tenho, por que eu tô esse pires em cima? Para poder deixar esse shiitake debaixo da água, porque ele tende a ficar flutuando, ó, e fica difícil de você imergir ele na água, né? Então põe um pires em cima. Eu tenho também aqui, olha, esse é o dashi kombu. Esse aqui é uma alga. Esse sim, eu acho que é chinês, de origem chinesa. Kombu seco, kombu desidratado, e ele é próprio para tirar o dashi, para fazer esses caldos. Eu já tirei uma parte, ele está com sal, e a gente aproveita ele assim mesmo, corta e deixa de molho na água, como vocês viram, tá bem? Então, sempre que tiramos o caldo do shiitake e do kombu, fazemos conjugado, né? Shiitake e kombu. Agora, esse daqui é peixe, geralmente é feito com anchova, miudinho. Esse é de produção aqui do Brasil. Aqui não diz que peixe que é. É um peixe pequenininho.
E esse daqui também é para tirar o dashi. A gente ferve, como ele já é um peixinho maiorzinho, é melhor tirar a barrigada dela e a cabeça, porque isso deixa o caldo um pouco amargo. Quando é muito pequeno, a gente não se importa de não fazer isso. Mas quando já é um pouquinho maior, quando é como esse daqui, eu já prefiro tirar aqui, tá? A gente ferve por 10 minutos, assim, 15 minutos é suficiente. Isso se chama iriko. Ou existe também, esse daqui sim, é de peixe bonito ralado, que usamos para fazer dashi também. Basta ferver ele por menos de 10 minutos, que ele já está pronto. Aí coa, né, e tira, joga aquele bagaço e fica só com o caldo. A última opção para fazer dashi, eu acho que é o hondashi. O hondashi é a última opção mesmo, tá? Porque ele não é... deve ter química aqui e não é tão gostoso. Mas é uma opção para o dia a dia, fazer um misoshiro. Quando não tiver, a gente usa essa opção. O somen nós vamos ferver depois, eu vou mostrar. Nós usamos em torno de esse tanto para cada pessoa. Aqui é o wakame. O wakame também é uma alga que nós usamos para colocar na sopa, né? Então ele hoje eu vou colocar junto com a cebolinha para colocar por cima. Aí a gente hidrata ele na água primeiro, tá? Aqui, então o wakame já está hidratado. Eu vou mostrar também aqui. Para o caldo, nós vamos usar a medida assim. Hoje para nós, eu vou fazer para 4 pessoas, usar esta medida, que é de 1 terço de xícara. Essa é uma xícara de 250, né? A xícara, medida padrão é 250. 4 medidas do dashi, que eu ainda vou preparar aqui. 4 medidas dessa. 1 medida de mirim. Existe essa marca aqui, é brasileira. Este é um mirim caseiro que eu ensino no workshop de vinagres. Vou usar 1 parte de mirim, 1 parte de shoyu. Esse shoyu também é caseiro, fraco na cor. No sabor não, o sabor está excelente, mas a cor é clara. Então eu vou misturar com esse outro, que é esse kikkoman, é japonês. Ele é importado, diz que não tem conservantes, não tem Ajinomoto, ele precisa ser guardado na geladeira, é fermentado naturalmente, né? Eu vou misturar meia. Agora o shoyu que eu colhei agora dessa vez, esse daqui colhi faz uns 3 meses. Quando eu colher o próximo já vai estar mais escuro. Tem esta opção também, isso aqui chama tsuyu. É um caldo já preparado. Basta diluir com um pouco de água e já está pronto para você fazer o hiyashi-somen. Se puder comprar assim também e quiser evitar o trabalho de preparar, ok? Tem essa possibilidade. Esse daqui já está fora da validade, acho, nem estou usando mais, mas eu guardo para poder mostrar para vocês saberem, né, o que tem de produto. E dessa forma lá na loja deve ter outras marcas, outros tipos de tsuyu. Tsuyu quer dizer um caldo já pronto. Esse daqui é a base do peixe bonito. Esse é um gengibre ralado que nós vamos usar também para colocar como topping. A receita normalmente é colocando presunto, mas eu não vou usar presunto. Eu vou optar por usar kanikama. Esse foi comprado um pacote de 1 kg e aí eu separo em 4, 5 partes e guardo separado. Ele é congelado. E vamos usar pepino e ovos para o topping. E também vou cortar esses shiitake menorzinho e nós vamos usar também. Esse pepino eu quero mostrar uma coisa. Quando a gente corta aqui,
ele está esbranquiçado. Dá para perceber? Essa parte não é boa para a gente utilizar. Ele é amargo. Então nós temos que deixar para lá. E na hora de comprar, você aperta o pepino. Se tiver mais amolecido aqui nessa parte do talo, né? Então a gente evita de comprar. Aí quando ele é mais gordinho, tem a barriga mais gordinha, é sinal que ele tem semente. Então temos que cortar e tirar a semente. Para descascar o pepino, eu não tirei todo ele, a gente tira assim grosseiramente, deixando uma parte. Porque esse pepino, a casca também já deve estar meio dura. Eu calculei um ovo por pessoa. Vamos temperar os ovos. Uma pitadinha de sal e outra de açúcar. Uma colher de chá de açúcar é suficiente. Agora nós vamos ao fogão, nós vamos cozinhar o somen e vamos fazer o omelete e também fazer o dashi. Eu estou aqui no fogão, já pus a água para ferver e vamos ligar o fogo também do dashi. Eu cortei o shiitake menor, nós vamos colocar esse shiitake também. Um pouquinho de óleo vegetal. Já ferveu o necessário, os 10 minutos. Eu vou tirar esse kombu, porque nós vamos usar também como topping. Tem algumas variedades de kombu que não é gostoso. Ele é bom para tirar o dashi, mas é ruim quando a gente come. Agora esse não, esse daqui fica bem gostoso. Então eu vou aproveitar. E esse shiitake também eu vou tirar daqui e vou colocar nessa panela. Eu vou temperar. Vou temperar com shoyu, um pouco de açúcar e um pouquinho de óleo. E nós vamos colocar como topping. Aqui então vou colocar um pouquinho de açúcar, a gosto, né? Uma colher de café, mais ou menos. E vou colocar um pouco de shoyu. E aqui está então o dashi e vamos temperá-lo. Aqui eu estou usando meia medida, meia xícara. Aqui tem o suficiente aqui para 4 medidas dessa. Vou colocar aqui o mirim, né? Saquê licoroso mirim. Ele é alcoólico e doce. O shoyu. Nossa calda está pronta. Não vou ferver, não há necessidade porque está bem quente, bem quente. Aqui na embalagem fala que deve ferver por 1 minuto, mas é um pouco a mais que 1 minuto de fervura. Eu faço assim como outro macarrão, eu pego um pedacinho e experimento.
Agora tá bom. Ele já não tá com aquele gostinho cru no centro. Tem que estar sem o gosto de macarrão cru. Tem o gelo aqui. Vou pôr um pouquinho no dashi. Lavar muito bem para tirar todo o amido. É importante isso. Aqui estou cortando o dashi kombu. Há pessoas que deixam gelo assim junto com o macarrão e vai pegando o macarrão dentro desse gelo, mas aí ele fica muito molhado, eu acho, e dilui o caldo. E também tem pessoas que deixam dentro da água gelada, também fica muito diluído. E o segredo é lavar bem mesmo o macarrão, lavar muito bem, para que não fique grudando quando secar. Lavar bem, muitas vezes. Esse daqui, esse é moyashi. Foi tirada a pontinha dela e a cabeça, a pontinha da raiz e a cabecinha. E eu só passei na água fervente. E assim está pronto o nosso Hiyashizoumen. Veja que delícia! Nesses dias de calor é um prato excelente. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Hoje nós vamos fazer a receita de Hiyashizoumen. Nós precisamos, em primeiro lugar, fazer um caldo. Ou já coloca o caldo em cima, sobre o shimeji fresco, ele não serve para tirar o shimeji. Uma colher de chá. Não, é menos. Uma colher. Nossa. Não é fácil. Existe essa marca Dona Kayoko que eu fiz. Marca Dona Kayoko. Estou muito feliz de anunciar que agora eu tenho 3 cursos disponíveis para você. O primeiro curso é Alimentos Probióticos e Fermentados. Este é um curso com ênfase em bebidas probióticas. É para a pessoa que quer começar a introduzir estes alimentos, que está decidido a investir mais na sua saúde e espera obter resultados. Estas bebidas são fáceis de preparar a partir de alimentos que você já tem na sua cozinha. Eu te ensino toda a teoria para que você se sinta segura e confiante para fermentar e ingerir esses alimentos. Eu tenho um segundo curso, Fermentação de Vegetais. Posso dizer que é um curso mais robusto, com muitas receitas práticas em vídeos e conteúdo teórico completo para que você consiga fazer o seu fermentado em sua casa, fazer a fermentação da maioria dos vegetais. Eu te preparo a fazer qualquer vegetal fermentado, não somente as minhas receitas. Isso é muito importante. E eu também não poderia deixar de fazer um workshop de vinagres. São incríveis os benefícios dos vinagres para a nossa saúde. E os vinagres orgânicos são tão caros, mas podemos fazer em casa. Eu acho tão apaixonante entender e acompanhar este processo, da fruta ao vinagre. Eu ensino a fazer vinagres artesanais orgânicos maravilhosos. Acesse o link que consta na descrição deste vídeo e veja a programação de cada curso. E se te agradar, aí então adquira o curso. Estarei esperando por você.